Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 50, do versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de treva os céus e faço da veste de lamento a sua coberta. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme, como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano o Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa. As traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Assim diz o Senhor ao povo brasileiro. Onde está a certidão de divórcio de sua mãe, ou seja, a nação brasileira, com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa dos seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém me respondeu? Diga, Brasil! Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Ora, com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a sua palavra? Vocês que andam no escuro sem luz alguma, confiem no nome do Senhor e se apoiem em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos. Vocês que acham que não precisam de Deus, que são autossuficientes, andem na luz das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Agora, capítulo 51, do versículo 1 em diante. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim, e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como a uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares? Que traspassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar?
Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo, sou eu quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca, e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião, você é o meu povo. O cálice da ira do Senhor. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota, da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la de suas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada, quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram, eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja, eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você, caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Escutem ao Senhor, vocês que o procuram e que buscam a retidão. Olhem para a rocha de onde foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Com certeza o Senhor consolará seu povo, sua igreja e o Brasil, e olhará com compaixão para todas as ruínas dessa nação. Ele tornará seus desertos como Éden, como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações, através do Brasil. Esperarão em mim os povos e aguardarão com esperança o meu agir. O céu e a terra desaparecerão e seus habitantes morrerão, mas a minha salvação é eterna, durará para sempre. A minha retidão jamais falhará, diz o Senhor. Ouçam-me vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Ó igreja minha, pois a traça os comerá como a uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, ou seja, farão parte da minha igreja, do meu povo, diz o Senhor. Alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Igreja do Senhor, ouçam com atenção o que ele diz. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva? E para que esqueça o Senhor aquele que fez você? Que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra para que você, minha igreja, viva diariamente apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão da minha palavra, Jesus, o pão vivo. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Igreja minha, pus minhas palavras em sua boca e a cobri com a sombra da minha mão. Eu que te digo, você é meu povo, minha igreja. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, ó minha igreja, meu povo. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. Nação brasileira, quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada, quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiarão, jazerão no início de cada rua, ficarão cheios da ira do Senhor e da repreensão de Deus. Portanto, ouça isto, você, nação brasileira, aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo, a sua igreja. Veja que eu tirarei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá.
eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, e disseram a você: caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Até o próximo vídeo. Tchau!